Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 91º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulo 30 e capítulo 31, livro de Jó, capítulo 5, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através dos devocionais diários, os nossos devocionais, orar, sobretudo conosco. Satanás não está aqui para roubar sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele veio para roubar a semente que semeamos aqui todos os dias. Ele vem para roubar a sua fé, os propósitos que o nosso Pai Celestial tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos concedido diariamente. Incentivar os nossos irmãos e irmãs, a nossa família, a lerem a Bíblia, estudar, orar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. O mundo está buscando validações por opiniões e mentiras. Nós buscamos a verdade. Senhor, neste momento peço que revele a compreensão de Sua palavra no dia de hoje. Pai, me dê a compreensão da Sua palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Números, capítulo 30 e capítulo 31. A respeito de votos, Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Porém, se ela casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, e seu marido, ouvindo-o, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido a desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto que estava sobre ela, bem como o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube, mas não lhe disse nada e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos. E ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos, e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular.
Porém, se o marido dia após dia não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai. A vitória sobre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso você será reunido ao seu povo. Então Moisés falou ao povo, dizendo: armem alguns de vocês para a guerra e que eles saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá, 5 reis dos midianitas. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Pegaram todo o despojo e todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos, os prisioneiros e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. O tratamento dos cativos. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do campo de batalha. Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor no caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas as do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto, devem se purificar no 3º dia e no 7º dia. Purifiquem a si mesmos e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fique puro, e ainda terá de ser purificado com a água purificadora. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros, e depois poderão entrar no arraial. A divisão do despojo. O Senhor disse a Moisés:
faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saíram à guerra e a outra para toda a congregação. Dos homens do exército que saíram a esta guerra, cobre um tributo para o Senhor. De cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tome esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-o ao sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50, tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e entregue isso aos levitas que têm a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas. As mulheres que ainda não haviam tido relações com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, a parte que cabe aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e os bois foram 36 mil, e o seu tributo para o Senhor 72. E os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16 mil, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como este havia ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra, a metade para a congregação foram, em ovelhas, 337.500, em bois, 36 mil, em jumentos, 30.500 e em pessoas, 16 mil. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A oferta voluntária dos capitães. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés e lhe disseram: estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não está faltando nenhum. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados. Todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100, e o trouxeram à tenda do encontro como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 30, exposição bíblica dos versículos 1 a 16. Em Levítico 27, Moisés mencionou os juramentos em termos de dedicação de pessoas e de possessões ao Senhor. Mas aqui ele trata de juramentos pessoais e de como são afetados por relacionamentos. O capítulo esclarece que, como o lar é a base para a nação, precisa haver nas famílias autoridade e subordinação, e que isso é que une a sociedade. Existe uma diferença entre juramento e voto,
mas ambos devem ser considerados invioláveis. O juramento era uma promessa de fazer alguma coisa para o Senhor, enquanto o voto era um compromisso de não fazer algo. Pessoas que fizessem um juramento ou um voto deveriam manter a palavra, porque o que haviam prometido era para o Senhor. Quando as pessoas se esquecem de que Deus ouve o que dizem, elas ficam tentadas a enganar, e mentiras causam grandes danos a uma sociedade. Conforme Deuteronômio 23, versículo 21, Salmos 76, versículo 11 e Eclesiastes 5, versículos 1 a 7. Exposição bíblica dos versículos 3 a 15. Quando o homem faz promessas a Deus, ele tem de mantê-las e ninguém pode anulá-las. Mas e uma mulher? Moisés lida com os votos de mulheres solteiras, conforme versículos 3 a 8, divorciadas, conforme versículo 9, e casadas, conforme versículos 10 a 15. O princípio básico é que, se a mulher estiver sob a autoridade do pai ou do marido, eles têm de aprovar o juramento e também têm o poder de cancelar o voto. E eu finalizo a compreensão no livro de Números, capítulo 30, compreendendo o versículo 16. Nessas leis há algumas verdades importantes. Não menos importante do que elas é o poder do que é falado. Fazer promessas é ter uma obrigação com o Senhor. Quer as pessoas percebam isso, quer não. Os fundamentos da sociedade hoje estão em erosão por causa de promessas não cumpridas, sejam em contratos oficiais, compromissos de casamento, promessas políticas ou palavras faladas por testemunhas. Queremos que o Senhor cumpra suas promessas para conosco, e Ele espera que cumpramos as nossas. A verdade é o cimento que mantém a sociedade unida. Uma segunda verdade é a importância dos princípios de autoridade e subordinação na sociedade e no lar. Se, por um lado, todas as pessoas são iguais perante Deus e a lei, ainda existem muitos níveis de autoridade e de responsabilidade que devem ser respeitados, conforme Efésios 5, versículos 18 e capítulo 6, versículo 9. A mulher solteira na casa do pai, por exemplo, está sujeita à vontade dele, e uma mulher casada deve submeter-se ao marido. Antes de fazer votos, a solteira devia consultar o pai, a casada, o marido, e a noiva devia obter o consentimento do noivo. Relacionamentos trazem responsabilidades. Assumir um compromisso de forma impensada é trazer problemas que podem ser bem sérios. Conforme Provérbios 20, versículo 25, e Eclesiastes 5, versículos 1 a 6. Livro de Números, capítulo 31 e sua compreensão. Mesmo o povo de Israel tendo errado ao misturar-se com os midianitas de Baal-Peor, Midian, errarem e seguir os conselhos de Balaão na tentativa de destruir Israel. Deus amaldiçoará aqueles que amaldiçoarem Israel, conforme Gênesis 12, versículos 1 a 3. E o tempo do Senhor punir Midian havia chegado, Números 25, versículos 16 a 18. Essa batalha era um ensaio dos conflitos que Israel enfrentaria na terra de Canaã, mas seria a última batalha de Moisés, na qual ele conheceu seu último inimigo, a morte, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Vemos aqui um padrão que seria observado nas futuras lutas do povo de Deus em Canaã. Israel havia recebido instruções do Senhor e confiava que ele iria à frente para lhe dar vitória. Imaginamos que Josué tinha liderado a batalha, mas Finéias, o filho do sumo sacerdote, estava também com os sacerdotes que carregaram a arca da aliança e tocavam as trombetas, conforme Números 10, versículos 1 a 10. Ele já demonstrara grande coragem e devoção a Deus quando o pecado de Baal-Peor invadiu o acampamento de Israel, conforme capítulo 25, versículos 7 a 15. E eu encerro a compreensão no livro de Números, capítulo 31,
com a exposição bíblica dos versículos 12 a 14. Em desobediência aos mandamentos de Deus, os soldados não exterminaram todos os midianitas, mas trouxeram mulheres, jovens e crianças como cativos. Isso deixou Moisés irado, pois a presença daquela gente no acampamento fez com que o pecado quase destruísse Israel. A nação havia vencido a batalha, mas agora corria o risco de perder a vitória. Um erro, aliás, que o povo de Deus cometeu muitas vezes ao longo dos séculos. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 5. O ser humano nasce para o sofrimento. Grite agora para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos. E o sedento suga os seus bens, porque a aflição não vem do pó e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Há esperança para os pobres. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia, eles encontram as trevas e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém, Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim, há esperança para os pobres e a iniquidade tapa a sua própria boca. As mãos de Deus curam. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz. Percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 5, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. O segundo argumento de Elifaz estava baseado em suas observações pessoais da vida. Ele havia visto pecadores prosperarem e criarem raízes, sendo, no final, destruídos e perdendo tudo. Essa era uma descrição não muito sutil da situação de Jó. Jó deve ter se sentido profundamente magoado ao saber que seu pecado havia trazido morte aos seus filhos. Mas compare isso com o Salmo 73, no qual Asaf apresenta uma visão totalmente diferente.
Ele conclui que Deus permite que os ímpios prosperem nesta vida porque esse é o único céu que eles irão conhecer. Deus ajustará as coisas na próxima vida e cuidará para que seu povo seja recompensado e os maus sejam castigados. O problema com o argumento da observação é que nossas observações são seriamente limitadas. Exposição bíblica dos versículos 8 a 17. A conclusão de Elifaz levou-o a apelar a Jó para que buscasse Deus e se comprometesse com ele. Seu argumento era que o Senhor, que faz maravilhas e cuida de sua criação, certamente ajudaria Jó se ele quisesse se humilhar e confessar seus pecados. O sofredor deveria ver suas provações como disciplina de Deus para transformá-lo em um homem melhor, conforme versículos 17 e 18. Tema que mais tarde seria retomado por Eliú. Exposição bíblica dos versículos 17 a 27. Elifaz encerra seu discurso com palavras de convicção. O mesmo Deus que fere também curará, conforme Deuteronômio 32, versículo 39, e Oséias 6, versículos 1 e 2. Ele estava dizendo que Deus iria livrar Jó da angústia, salvá-lo de seus inimigos e dar-lhe uma vida longa e feliz, além de uma morte tranquila. Verificamos isso e vimos que é verdade, portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Jó, capítulo 5, versículo 27. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 5, trazendo o versículo 27, a sua compreensão. O argumento de Elifaz é, na realidade, a filosofia de Satanás com outras palavras. Satanás disse: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Pele por pele, o homem dará tudo o que tem por sua vida. Conforme capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 4. Elifaz estava dizendo, de fato, confesse seus pecados e Deus irá restaurar tudo o que você perdeu. Se Jó houvesse desistido de sua integridade e confessado só para satisfazer a teologia de Elifaz, ele teria desonrado o Senhor e inocentado Satanás. E Jó não estava disposto a fazer isso. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Exposição bíblica dos versículos 17 a 22. Desde o início da igreja era costume dos cristãos comerem juntos, conforme Atos 2, versículos 42 a 46. Essas refeições eram uma oportunidade de ter comunhão e de compartilhar com aqueles que eram menos privilegiados. Os cristãos chamavam estas oportunidades de refeições de comunhão, uma vez que a ênfase principal era celebrar o amor do Senhor e demonstrá-lo aos santos, dividindo uns com os outros, conforme Judas 12. Não há dúvida de que o argumento desta refeição era a celebração da ceia do Senhor. Compreendendo o versículo 18, em Corinto, algumas violações graves surgiram nesta refeição comum. Consequentemente, elas estavam causando mais mal do que bem à igreja. Primeiro, havia várias panelinhas na igreja e as pessoas comiam com seu grupo, em vez de ter comunhão com toda a família da igreja. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. E também a leitura da Bíblia, trazendo o versículo 21 e a sua compreensão. Outra falha era o egoísmo. Os ricos tinham fartura de comida para si mesmos, enquanto os membros mais pobres passavam fome. A ideia original da refeição de comunhão era a partilha, mas essa ênfase desapareceu entre os coríntios. Alguns membros estavam até se embriagando. É provável que a ceia de comunhão semanal fosse a única refeição razoável que alguns dos membros mais pobres tinham regularmente, mas eles estavam sendo tratados com desprezo pelos crentes mais abastados. As divisões nas refeições eram apenas evidência dos problemas mais profundos na igreja. Os coríntios pensavam que eram cristãos maduros, quando, na verdade, eram apenas crianças na fé. Paulo não sugeriu que eles abandonassem as refeições, mas sim que restaurassem o sentido correto delas. Receba essas palavras na autoridade de Jesus.